Juízes, capítulo 14. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: Toma-me esta, porque só desta me agrado. Versículo 3. No capítulo anterior, estudamos sobre o nascimento de Sansão, suas implicações e missão. A Bíblia não relata a infância de Sansão, mas revela o mais importante. A bênção de Deus estava sobre ele. Entre o desejo de Deus em nos abençoar e a nossa aceitação em fazer a vontade dele, há um espaço chamado livre-arbítrio. E Sansão resolveu usar desta liberdade para se casar com a mulher que seus olhos cobiçaram. Entretanto, surge uma intrigante questão no versículo 4, quando diz: Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor. Parece que tudo ficou confuso agora, não é mesmo? Mas eu lhes convido a analisar o contexto. Deus escolheu Sansão para ser libertador de Israel, correto? Correto. Ele cresceu debaixo da bênção de Deus, certo? Sim. Então isto o obrigava a sempre fazer a vontade de Deus, certo? Errado. Apesar do sábio Salomão dizer que é nosso dever temer a Deus e guardar os seus mandamentos, Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, não é algo que nos é imposto. Quando Adão e Eva pecaram, bastava Deus ter os destruído e criado outros em seu lugar. Mas ele não fez isso. Não faz parte de seu caráter justo e de amor agir de tal forma. Por que, pois, a Bíblia diz que aquela união em julgo desigual vinha de Deus? Em Êxodo capítulo 34, versículos 12 e 16, lemos: Abstente de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que te não sejam por cilada, e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos e suas filhas, prostituindo-se com seus deuses. Esta ordem do Senhor era para preservar o povo de duas coisas: da corrupção moral dos pagãos e da idolatria que os faria esquecer do Senhor e de seus mandamentos. Muitas vezes tomamos a direção contrária à vontade de Deus, mas Ele, que sonda os corações, sempre faz de tudo para trazer seus filhos novamente para o caminho seguro. Ao colocar um leão no caminho de Sansão, Deus provou ainda estar com ele, mesmo diante de sua constante rebeldia. A princípio, não foi o melhor dos encontros, e nem tampouco era o que podemos chamar de caminho seguro, mas foi o que Deus usou para evitar um casamento que seria bem pior do que enfrentar um animal selvagem. E Deus usou da ocasião para que Sansão ferisse os filisteus, dando início ao cumprimento da missão que lhe foi designada como libertador de seus irmãos. Assim como o Espírito Santo fez Sansão matar aquele leão com as próprias mãos, Deus não permite que as dificuldades sejam maiores do que a força que Ele nos promete para vencê-las. Porém, quando escolhemos o caminho fácil, aparentemente sem leões, ou sem ninguém para interferir em nossos gostos e vontades, acontece como naquele casamento. Há um curto período de festa e de alegria, mas no fim percebemos a amargura de nossas más escolhas e que elas afetam não somente a nós, mas a todos os envolvidos. Entendem agora o sentido do versículo 4? Não que Deus aprovasse aquele casamento, mas que o usaria para tentar salvar Sansão de si mesmo, de seu egoísmo e presunção. Ele podia ser o homem mais forte fisicamente, mas havia se tornado mais débil espiritualmente. Sobre as más escolhas de Sansão, Ellen White escreveu: Em sua festa nupcial, foi levado Sansão à associação familiar com os que odiavam ao Deus de Israel. Quem quer que voluntariamente entre para uma relação tal, sentirá a necessidade de se conformar, até certo ponto, com os hábitos e costumes de seus companheiros.
O tempo assim despendido é mais que desperdiçado. Entretêm-se pensamentos e falam-se palavras que tendem a derribar as fortalezas dos princípios e enfraquecer a cidadela da alma. Patriarcas e Profetas, página 563. 563. Aquela ilustração da colmeia na boca do leão era a tentativa divina de dizer a Sansão que o caminho que ele havia escolhido era um caminho de perigo, mas que se ele obedecesse à sua palavra, o Senhor o levaria a saborear o doce sabor da vitória. Como salmista, sigamos o caminho que conduz à vida. De todo o mau caminho desvia os pés para observar a tua palavra. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel à minha boca. Salmo 119, versículos 101 e 103. Escolha ser fiel, enfrente seus leões com Deus, e Ele lhe dará a mais doce vitória. Vigiemos e oremos. Bom dia, fortes no Senhor. Rosana Garcia Barros.